crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma sandália para bebê. Vamos usar o fio Íris Supremo da Enovelar ou Supremo Esmeralda. Para o Íris Supremo, use o fio duplo. Ele é compatível com o fio Cleia, esses novelos de 1000 metros. Agulha 2 milímetros. Nós vamos iniciar pela sola, fazendo 13 correntes para a base. Feito as correntes, faça 1, 2, 3 correntes para subir, lace. Na quarta corrente, um ponto alto. Lace no mesmo lugar, o segundo ponto alto, lace no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Laço a agulha, na corrente seguinte, um ponto alto. Laço na próxima, um ponto alto e continue, ponto sobre ponto, até a última corrente da base. Chegamos à última corrente, você vai laçar a agulha e dentro dela nós vamos fazer 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Lace a agulha e vou seguir com o restante, fazendo para cada alça de corrente que sobrou um ponto alto, até chegarmos ao final. Chegamos, ó, ao último ponto. Aqui nós já temos 4 pontos, que são as 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, você vai laçar a agulha e no mesmo lugar nós vamos fazer mais 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto da base, um ponto alto. Temos o primeiro aumento. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, repetindo, um, no mesmo lugar, o outro. Trabalhamos aqui 4 aumentos seguidos, laço, e agora vou trabalhar normal, ponto sobre ponto, até você chegar aqui ao primeiro pontinho da volta. Basta fazer aqui para cada ponto um ponto apenas. Chegamos, ó, temos aqui o primeiro pontinho da volta, então você vai laçar a agulha, sobre ele um ponto, no mesmo lugar outro ponto. No próximo, um ponto, no mesmo lugar o outro. Nós vamos repetir um total de 8 aumentos. Estamos fazendo o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo,
o quinto, no próximo o sexto, o sétimo e o oitavo. Para cada ponto da base, você vai fazer 2 pontos altos, total de 8 vezes. Laço, agulha, e agora você vai seguir ponto sobre ponto até chegarmos aos 4 pontos lá do final, primeiro pontinho da volta. Chegamos ao final, temos aqui 4 pontos, então no primeiro você vai fazer um, no mesmo lugar outro, no próximo repetindo 1, 2 pontos, no próximo 1, 2 pontos, no próximo 1, 2 pontos. Nós temos aqui deste lado 4 grupos de aumentos e aqui também 4, ficando com um total de 8. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, no mesmo ponto da base, um ponto alto. Temos aqui um aumento, laço, no ponto seguinte, um ponto, no próximo, um ponto, no mesmo lugar, o outro. Temos o segundo aumento, no próximo, um ponto apenas, no próximo, um, no mesmo lugar, outro, no próximo, um ponto apenas, e aqui vamos repetir o último aumento. Ficamos com um total de 4 aumentos, separados por um ponto alto normal. Laço, agulha, e agora vamos fazer ponto sobre ponto, até chegarmos ao primeiro ponto do aumento da frente. Chegamos ao primeiro ponto do primeiro aumento da carreira anterior. Sobre ele faço um ponto. No segundo ponto do aumento, faço um, no mesmo lugar o outro. No próximo, apenas um ponto. No próximo, vou repetir o aumento, um, no mesmo lugar o outro. No próximo, um pontinho apenas. E agora, vamos fazer um total de 8 aumentos desta maneira. Fizemos 1, 2, 3. Vamos repetir até ficarmos com 8 no total. Trabalhamos aqui um total de 8 aumentos. Agora, nós vamos seguir fazendo para cada ponto um ponto alto apenas, até chegarmos ao primeiro ponto do aumento da parte final. Chegamos ao primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Laço, agulha, sobre ele um ponto, no mesmo lugar o outro. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, repetindo um, no mesmo lugar o outro. No próximo, um ponto apenas. No próximo, um, no mesmo lugar o outro. No próximo, um ponto apenas. Novamente, um, no mesmo lugar o outro ponto. E o último ponto alto. Nós já deixamos aqui um grupo de aumentos, ó, então temos que ter aqui um ponto alto, separando os 2 aumentos. Na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente, pegando somente a alça de trás de cada ponto. Faço aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto e continue. Para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo na alcinha de trás de cada um, a volta inteira, sem aumentos, somente
um ponto para cada ponto da base. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente pegando o ponto normal, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continuo. Agora, nós vamos repetir para cada ponto da base um ponto baixo, fazendo a volta inteira. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o fio e arrematar. Passe a ponta do fio na última laçada e no avesso da sua peça, puxe a pontinha. E corte rente. Agora, nós vamos achar o ponto central. Nós temos na base da primeira carreira 8 pontos, ó. 2, 4 para um lado e 4 para o outro. O pontinho que está sobre ele é o ponto central. Basta seguirmos até chegarmos ao ponto central encontrado. Você delimita para ficar fácil trabalhar. Tendo o ponto central marcado, você vai contar 1, 2, 3, 4. Introduzir a agulha neste ponto, quarto, e aqui nós vamos puxar o fio. Puxamos o fio, vamos fazer 13 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até você ficar com 13. Temos aqui as 13 correntes prontas. Agora, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto ponto, nós vamos introduzir a agulha. E aqui fechar com um ponto baixíssimo. Após prender a nossa alcinha, ó, no ponto seguinte da lateral, você vai fazer um ponto baixíssimo e no próximo outro ponto baixíssimo. Viramos a peça, laço. Na primeira corrente, introduzo a agulha e faça um ponto alto. Laço. Na próxima, o segundo. Segundo ponto alto. Na próxima, o terceiro. Na próxima, o quarto. Na próxima, o quinto. O sexto. E o sétimo ponto. No mesmo lugar do sétimo ponto, você vai repetir o segundo e o terceiro ponto do aumento, ficando assim, com 3 pontos em um único ponto de base. Laço, e agora nós vamos finalizar. Para cada corrente, um ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Aqui na base, ó, uma, e na segunda, no segundo ponto, fecho com ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, nós vamos caminhar 4 pontos, ó. No primeiro seguinte, pego a alça de trás, faço um ponto baixíssimo, 2, 3, 4.
E aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui nós temos 3 pontos centrais, que estão no mesmo ponto de base. Então, pego no primeiro deles, prendo com um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Eu vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui você vai contar 1, 2, 3 e no quarto ponto introduzir a agulha. E aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, desta maneira. Para voltar, ó, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, lace a agulha e na primeira corrente, ó, um ponto alto, laço, na próxima um ponto alto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Laço sobre o primeiro ponto baixo, um ponto, sobre o segundo, um ponto, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3. Laço sobre o último ponto baixo, um ponto alto, e agora nós vamos novamente para cada corrente um ponto alto até a última. Último ponto, conte 1, 2 pontos, ó, 1, 2, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, vamos caminhar pegando a alça de trás, um ponto baixíssimo, 2, 3, 4, viro, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aqui na frente nós temos os 3 pontos, ó, centrais. Então, na lateral, um ponto alto. Então, nós vamos prender na lateral. O primeiro ponto aqui está antes do aumento. Então, aqui você vai prender com um ponto baixo. Para cada ponto do aumento, você vai fazer um ponto baixo. Ó, o segundo, terceiro, quarto ponto. E no ponto que está na lateral do grupinho do aumento, o quinto ponto. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E novamente 8 correntes. 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3 e no quarto ponto introduzo a agulha e aqui você vai fechar com ponto baixíssimo, desse jeito. É a base para a terceira tirinha. Agora nós vamos caminhar, ó, um ponto baixíssimo, 2, laço a agulha. E agora nós vamos fazer na primeira corrente um ponto alto, na próxima um ponto alto e continuar. Para cada ponto da base agora nós vamos fazer um ponto alto, a tirinha inteira. Sobre cada ponto baixo, você vai fazer um ponto alto, apenas.
Chegamos ao final, última corrente, então você vai contar 1 e no segundo ponto introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Terminamos aqui a frente da sandália. Agora nós vamos iniciar a parte de trás, ó, de onde nós finalizamos a peça, você vai virar no pontinho, ó, da alcinha, no primeiro deles, um ponto baixíssimo, no segundo, outro ponto baixíssimo. Viro a peça, laço a agulha e no primeiro ponto, ó, da base, um ponto alto, laço, no próximo, um ponto alto. E agora vamos repetir, para cada ponto, um ponto alto, até você chegar aqui, ó, no centro, onde nós finalizamos a parte de baixo. Chegamos, ó, a um pontinho do ponto do fechamento da base, ó. Faço aqui um ponto sem fechar. Laço no pontinho à frente, outro ponto sem fechar, passo por dentro, laço no próximo, um ponto sem fechar, no seguinte, outro ponto, laço, passo por dentro. Fizemos 2 reduções na parte de trás, e agora nós vamos seguir ponto sobre ponto, trabalhando normal. Chegamos ao final, aqui nós temos a tirinha, então você vai contar 1 e no segundo ponto introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Virar a peça sobre este primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continue. Para cada ponto da base, um ponto alto, até chegarmos ao outro lado, onde iniciamos a carreira. Trabalhamos só até chegarmos aqui sobre o último ponto da base. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço e agulha. Aqui na frente, nós temos preso um total de 5 pontos, ó. Então, nós vamos pular o primeiro, introduzir a agulha no segundo e fazer aqui um ponto alto. Laço no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. Ficando, então, com 3 pontos centrais. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E agora nós vamos, ó, contar nas 3 correntes iniciais, que nós fizemos o primeiro ponto, na terceira, fecho com ponto baixíssimo, ficando desse jeito. De onde nós fechamos, faço 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Na corrente à frente, ó, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto e vamos repetir. Para cada ponto da base, um ponto alto apenas. No próximo, aqui na frente, ó, sobre os pontos altos. E sobre as correntes. E agora ponto sobre ponto para a parte de trás. Vamos fazer a volta inteira. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Faça 1, 2 correntes. Pule 1, no segundo ponto, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes. Pule 1, no segundo ponto, prendo com ponto baixo.
2 correntes, pule 1 no segundo ponto, prendo com ponto baixo e continue fazendo a volta inteira desta maneira. Chegamos ao final, a última alcinha, vamos prender na base da primeira que fizemos. Uma corrente, laço e agulha, dentro da primeira, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Prendo na alça seguinte com ponto baixo. Uma corrente no mesmo lugar, ó, meio ponto alto, segundo meio ponto alto. Prendo na próxima com um ponto baixo. Uma corrente no mesmo espaço, 1, 2 meio pontos altos. Prendo na próxima. E vamos repetir desta maneira até o final. Chegamos no final, na base do primeiro que fizemos, fecho com ponto baixíssimo, passo por dentro. Já cortei o meu fio e arremato no avesso. Passando a linha entre os pontos e cortando rente. Agora, nós vamos fazer o acabamento na base da sola. Então, eu vou iniciar na parte de trás, pegando aquela alcinha de linha que sobrou, ó, da corrente. É nela que nós vamos fazer o acabamento. E aqui vou puxar o fio. Fazer uma corrente, laço e agulha. No mesmo ponto, meio ponto alto, laço no mesmo lugar, meio ponto alto. Se você quiser fazer menor, faça apenas meio ponto alto. Pule um ponto no próximo, prendo com ponto baixo. Uma corrente no mesmo lugar, meio ponto, repetindo, meio ponto. Pule um no próximo, prendo com ponto baixo. Uma corrente, meio ponto, pule um no próximo, prendo. Nós vamos fazer a volta inteira desta maneira. Pule um no próximo, prendo. 1, 2. Pule um no próximo, prendo. Vai ficar assim. Chegamos ao final, ó, vamos pular um pontinho. E na base do primeiro que fizemos, fecho com ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Temos aqui a nossa sandália pronta, agora nós vamos decorar. Nós vamos aplicar as pedrarias, agulha de costura e linha normal e as bolinhas peroladas. Ó, na base da alcinha que nós fizemos, nós vamos colocar uma pedrinha. Então, aqui eu vou prender o meu fio. Eu fiz um pequeno nozinho na ponta da linha para segurar. Prendi o fio. Então, agora eu coloco na agulha uma bolinha. Essa bolinha nós vamos descer ela até na base. Aqui eu vou passar a agulha dentro do ponto e puxar, para que a bolinha fique presa, sem ficar rodando no trabalho. Agora, eu vou seguir com a agulha até a base da outra alcinha, ó. E puxo lá. Saímos com o fio e agora eu vou colocar a outra bolinha. Descemos a bolinha, agora eu vou entrar aqui. Eu já gosto de ir até lá na frente, ó, e já vou sair na base da outra alcinha. E aqui eu vou puxar o fio. Eu coloco um fio maior para fazer a volta inteira, mas você pode ir colocando menor, que facilita. Puxei, coloco a bolinha, desço até na base. Já prendo, ó,
Introduzo a agulha aqui e já saio lá na base da outra alcinha, onde eu vou puxar e colocar a outra bolinha da sequência. Vou fazer isso a volta inteira. Aplicou a última bolinha, você vai arrematar a linha, ó, normal. Faça o arremate e corte. Aplique as bolinhas aqui também, ó. Cada base de alcinha você vai aplicar a bolinha. E nesta carreira aqui nós vamos passar uma fitinha para fazer o lacinho. Aqui na frente nós vamos aplicar flores ou miçangas. Passei a fitinha na carreira em pontos altos, ó, que passa pela frente, onde vamos fazer o lacinho. Bordei com as pedrinhas peroladas e aplicamos aqui a nossa florzinha na frente.